Amores, já que a nossa aula não deu certo pelo plural, vamos explicar por aqui, né? Sem aula a gente não pode ficar, muito menos sem estudar, certo? Então eu tava falando para vocês sobre tipos ou tipologia e gêneros textuais. Tipos textuais são as características principais. Então a gente tem 5 tipos textuais. Ou alguns materiais vão falar em tipologia, vai ser a mesma coisa. Quais são os gêneros? É os textos que se encaixam dentro dessa tipologia. Então, o tipo de texto ou tipologia narrativa vai ser o que conta histórias, que tem a presença de um personagem, um determinado lugar, um espaço, né? Que vão falar ou lugar ou espaço, é a mesma coisa. Um narrador para contar essa história e vivê-la, ou apenas contar, tá? Então, se tem um problema, se tem uma situação que movimenta essa história. Então, o gênero narrativo é o que vai contar histórias, e ele pode se dividir desde o gênero maravilhoso, tá? Que são a presença de seres extraordinários, locais extraordinários, então em que tudo pode acontecer, né? Que existe a mágica, as fadas, as bruxas, os monstros, seres inanimados, seres que tomam vida, né? Que passam a ter vida, até as lendas, então os animais, os seres que ganham uma vida humana, ou ao contrário, né? Os humanos que se tornam bichos. Então, as lendas, elas podem ser folclóricas também, igual nós temos. É a lenda do Saci, do Curupira, do Boto, ou as lendas regionais, que vão explicar sobre algum fato que aconteceu ou que vem da cultura popular, que as pessoas acreditavam naquilo e passou de geração em geração. Então, é transmitida pelas gerações, tá? Antigamente, oralmente, hoje já escritas. Nós temos as fábulas em que os animais, os objetos, os seres inanimados, eles tomam vida, né? Eles passam a ser personificados. O que é isso? É quando esses seres, eles se tornam humanos, eles passam a ter características humanas. A principal delas é o pensamento. Então, nas fábulas, os animais, é o mais comum, né? Os animais, eles passam a contar as histórias e a viver. E tem um objetivo principal, fundamental. Nas fábulas, esses seres, eles passam a criticar as ações humanas. Então, seres que observam e que percebem o que nós humanos fazemos de errado, e vem dar uma lição de moral, uma crítica. Então, por isso, esses seres inanimados. Tudo bem? Então, tem a presença sempre da moral, como uma crítica, um ensinamento a ser feito. As narrativas de ficção científica, tudo que conta história, e as novelas também, porque as novelas contam histórias, certo? Então, o gênero narrativo sempre vai contar uma história, sempre vai ter personagens, narrador para viver essa história. E o mais engraçado é que na narrativa nós temos os contos maravilhosos ou narrativas maravilhosas, em que tem aquela funçãozinha lá no final, né? Aquele finalzinho bem conhecido, viveram felizes para sempre. Nesse caso, como você é o autor, você pode escolher ou não deixar esse final, tá? Não é obrigatório. Tudo depende de você que está escrevendo. Você pode deixar ou pode não deixar. Pode acontecer se tiver no caso o lado mal e o lado bem, você escolher quem que vai vencer. Tudo depende do que você imaginou para sua história. O importante aqui é você perceber que ela tem que ter um começo, um meio e um fim, tem que ter um desenvolvimento nessa história, para que o leitor entenda os passos que você quer seguir, né? Qual foi a ideia que você pretende transmitir. Principal aqui também é você manter um certo suspense e revelando os fatos aos poucos. Isso prende a nossa atenção, torna o texto mais agradável,
curioso, né? Então, mistério, suspense sempre é bem-vindo nos textos narrativos. E o de ficção científica, então, nem se fala, né? Como as pessoas gostam desse tema, né? Que envolve seres que ainda vão existir, né? Que serão criados, seres de outros planetas que ganham vida, né? Na Terra, invasão de marcianos, seres alienígenas, naves espaciais. Isso é muito comum. Então, sempre quando você for fazer um tipo narrativo, você vai ver qual é o seu texto, qual é a proposta que vai ser apresentada. Se vai ser uma narrativa de ação, uma narrativa de mistério, uma narrativa extraordinária ou maravilhosa. Pode ser usado os dois nomes, tá? Eles vão sempre falar de seres que não existem, em que tudo pode acontecer. Como é o caso da Alice. Ela cai num buraco e naquele buraco ela vive várias histórias, tá? Com uma rainha que tem os seus soldados, que são cartas de baralho, em que o gato, o ratinho, o chapeleiro maluco vivem grandes histórias com ela, tá? Então, sempre os contos maravilhosos, as narrativas maravilhosas ou extraordinárias, você pode escolher o que você quiser para colocar ali. É tudo típico da imaginação, então você escolhe quais são os elementos, tá? Pode viver aqui nessa terra normal, né? Pode viver no nosso mundo, incluindo elementos inexistentes para nós, como os seres, fadas, bruxas, monstros. As árvores podem andar, pode falar, o sol, o que você quiser. Ou já pode viver essa história toda em um mundo criado, inventado. Então, depende do que o leitor deseja, porque quando a gente faz um texto, eu falei leitor mesmo, tá? Porque quando a gente faz um texto, não é para agradar a nós, autores, é para agradar o leitor. Então, eu tenho que propiciar um texto, uma história que seja atrativa, que prenda a atenção. Então, ela tem que ser planejada, muito bem planejada, os detalhes contados aos poucos. E um fato importante nas narrativas é que você pode começar ela ao contrário, numa ordenação não linear. Você pode começar contando o final, tá? Você conta como tudo acabou e depois, aos pouquinhos, você vai contando o que seria aquele fato, como aquele fato final foi, como ele aconteceu, né? Como ele foi vivido pelas personagens. Também é muito típico das histórias, das narrativas. Então, você escolhe a ordenação linear, em que você conta os fatos como realmente acontecem, né? Começo, meio e fim. Ou você pode escolher uma ordenação não linear, em que acontece tudo ao contrário, tá? Então, você pode contar o final e depois ir contando o começo, mas você pode dar aqueles flashbacks, você pode incluir ligações do presente com o passado. Então, você vai fazendo uma relação com um fato que já foi contado, que foi o final, com os fatos vividos no presente. É bem interessante. Eu gosto bastante, porque causa esse mistério, esse suspense e prende a nossa atenção mesmo, tá? Pode ter aqueles cortes, né, que acontecem nas novelas, nos filmes. Eu paro ali no ponto e parto para outra história, para outra parte da história. Depois eu retomo uma ordenação não linear também. Isso também, gente, tem que ser muito planejado e depende de vocês, autores, tá? Então, quando vocês forem planejar um texto narrativo, vocês têm que pensar. Então, eu vou planejar o enredo. Como eu vou contar a minha história? Tá bom? Então, planejem lá o começo, planejem o meio e planejem o fim. Como que vocês vão contar esses detalhes, essas ações? Todas de uma vez? Vocês vão contando aos poucos? O seu narrador, ele conhece só os pensamentos e as ações? Ou ele conhece só né? Ele conhece só as ações das personagens? Ai, mas tem narrador que conhece tudo.
conhece as características físicas e psicológicas e vai desvendando aos pouquinhos, desvenda tudo de uma vez. Então, texto narrativo, gente, é aquele que você, enquanto autor, pode escolher como contá-lo. Então, depende tudo do seu planejamento. Importantíssimo. Ao terminar de produzir, você deve lê-lo para ver se você conseguiu transmitir a ideia que você queria. Tá? Se ele precisa, teu texto precisa de algum ajuste, se o seu texto tem a necessidade de algumas substituições de palavras para não se tornar repetitivo, tá? Então é importantíssimo qualquer tipo de texto, qualquer tipologia, ler ao final. O narrativo, eu falo que é o principal por causa dos mistérios.